Salve, salve, povo lindo! Tô morrendo de saudade de vocês. Pena que essa distância tá um pouco complicada, mas enfim, eu vou deixar aqui para vocês uns vídeos, vou postar também alguns exercícios para todas as séries em relação à arte. A princípio vai ser uma retomada de conteúdo e a semana que vem talvez a gente comece algum conteúdo novo. Gostaria muito que vocês ficassem em casa, como eu também estou em casa. Aproveitem para fazer coisas que infelizmente durante o ano com a correria não dá tempo. E conto que vocês estejam em casa, como eu também estarei em casa. Qualquer coisa, nós temos o contato do WhatsApp. Vocês me chamem a qualquer momento, assim que for possível, eu vou estar retornando para vocês. Beijos e até mais! Bom, nono ano, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a arte e a ancestralidade. Nosso módulo 1. Retomada de conteúdo, ok? Que vai tratar praticamente esse módulo? Vai tratar de tradição, que é conectada com o passado, que fala de cultura, que garante grupos sociais a preservação dos saberes, que fala de herança, cultura ligada às crenças, técnicas, valores morais e espirituais que passam de geração em geração. A roda de capoeira dos Cais, do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A foto é da fotógrafa Maria Buzanovic. A arte está conectada com o passado, as tradições e as culturas, né, de cada povo. Daí ser capaz de estabelecer uma comunicação entre aqueles que viveram no passado e os que vivem no presente, isso garante aos grupos sociais a preservação de seus saberes. Nesse módulo, a ancestralidade é o tema da disciplina. A história, as diferentes formas de compreender o mundo, de pensar a sociedade, as festas, o patrimônio, os ritos, as encenações, enfim. Daí nós vamos falar um pouquinho da música, cinema, tradição. Em 1998, a cantora Marisa Monte, em 1967, pesquisava repertório para a gravação de um novo disco com os sambistas da Escola de Samba da Portela, no bairro Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela percebeu que havia uma rica cultura nesse ambiente, que era pouco conhecida, e convidou os diretores Lula Buarque de Holanda e Carolina Jabor para registrar os encontros com os músicos, gravando as apresentações e os relatos. Ao material registrado foram acrescentados filmes de época, assim surgiu o documentário Mistério do Samba, um reconhecimento do valor estético e cultural da velha guarda portela. Falar um pouco de tradição significa herança cultural ligada às crenças, técnicas, valores morais, espirituais, que passam de geração em geração. Pintura num passado remoto. A gente tem as pinturas rupestres, que retratam o cotidiano naquele momento. Os grupos étnicos que habitavam as cavernas do Parque Nacional, cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, produziram registros gráficos rupestres, embora não possamos decifrar o verdadeiro significado desses símbolos. Os elementos da pintura foram uma linguagem portadora de muitas mensagens. Tratando um pouco sobre os ritos. Os ritos são conjuntos de cerimônias que usualmente se praticam numa religião. Conjunto de regras e procedimentos invariáveis na realização de cerimônias ou hábitos. Muitos fotógrafos, ao registrar pessoas, a sociedade em que vivem e a cultura que pertencem, acabam atuando como verdadeiros antropólogos. As imagens do fotógrafo francês tornam-se documentos de como eram as manifestações populares no Brasil. Os ritos. Identidade. Nós vamos falar um pouquinho da identidade do homem do Nordeste. O artista alagoano radicado em Recife, Jonatas de Andrade, no seu projeto Museu do Homem do Nordeste, reuniu vários trabalhos
que propõe uma reflexão sobre os estereotipos, ou seja, a visão generalizada da maioria das vezes enganosa do que conhecemos como universo cultural nordestino. Nessa escultura, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os símbolos, a arte de criar símbolos. Símbolos teve origem no grego, designa um tipo de signo em que a realidade concreta representada por algo abstrato, geralmente ligados à religião, tempo e etc. Na obra do artista baiano Rubens Valentim, os símbolos geométricos foram inspirados em elementos que têm significado nos rituais das religiões afro-brasileiras. Aqui trata um pouco de símbolos de novo. A história de Romeu e Julieta é uma história de família, então de tradição. As histórias de família fazem parte da nossa vida e de muitas encenações apresentadas. Enredos em que as relações familiares são retratadas. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre etnias. É uma categoria de pessoas que se identificam mutualmente, geralmente com base em uma geologia, ancestralidade ou ainda língua histórica, sociedade, cultura. As diferentes etnias podem ser caracterizadas por semelhanças. Essas cestarias, elas são como se fosse um alfabeto para contar um pouco sobre a identidade desse povo. Os Banivá, grupo indígena que vive na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, às margens do rio Içana. São excelentes artesãos, mestre na arte de trançar a tala de Arumã. Nós vamos falar de instalação, voltando só para qual é a função da instalação. É uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. O artista espanhol Antoni Miralda está relacionando com a alimentação. Explora sensações, percepções e tradições das comunidades locais. Ao expor experiências gustativas, promove o reconhecimento da diversidade cultural do alimento e aponta para o seu gradual desaparecimento devido à proliferação da chamada fast food. E aí, por último, falando um pouco de ancestralidade, nós temos Portinari, que em algumas das suas obras ele retrata como foi a sua infância em Brodowski, no interior de São Paulo. Muitas de suas pinturas retratam esse período de sua vida que se desenrolou no início do século XX. Em algumas delas aparecem crianças que se divertem empinando papagaio e brincando com bolinhas de gude, enfim, relacionados à ancestralidade. Quando hoje nós vemos crianças brincando com bolinhas de gude, peão, ioiô, pulando amarelinha. Então essas pinturas retratam muito a sua infância.